Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Balto Fernandes e na aula de hoje nós vamos apresentar aqui noções da cinemática do MCU, ok? Nós já falamos na nossa última aula sobre a dinâmica do movimento circular e para reforçar algumas informações nós vamos apresentar aqui essas noções da cinemática do MCU. Então, os tópicos que vamos estudar hoje serão: vamos apresentar alguns movimentos curvilíneos, alguns exemplos. Na sequência, vamos apresentar a definição de período, depois a definição de frequência, a relação entre o período e a frequência. Vamos falar a definição de velocidade angular, depois a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. E no tópico 7, vamos revisar o MRU, e por fim, o tópico 8, vamos apresentar o movimento circular uniforme, ok? Então, vamos lá. Bem, pessoal, no nosso cotidiano, nós nos deparamos com alguns movimentos curvilíneos, ok? Como exemplo aí, nós temos o movimento realizado por essa roda gigante, que seria um movimento circular com uma certa frequência, um certo período, uma certa velocidade angular, ok? Como outro exemplo também, que eu trago aqui nessa nossa videoaula, os movimentos, eu coloquei circular entre aspas, porque nem toda órbita vai apresentar, essa trajetória circular, mas seria um exemplo de movimento curvilíneo, o movimento dos planetas no nosso sistema solar, ok? Bem, também um carro realizando uma curva é um exemplo de movimento curvilíneo. Não é preciso o corpo completar uma volta para ser um movimento circular ou para que a gente possa apresentar e verificar as grandezas associadas ao movimento circular. Então, basta qualquer trajetória que apresente um raio, uma curvatura, nós já podemos relacionar as grandezas associadas à rotação, ok? Pois bem. Bem, pessoal, então, uma grandeza fundamental quando se estuda movimento circular é a grandeza período. O que vem a ser o período, O período é o intervalo de tempo para um evento ser executado, certo? No caso do movimento circular, o evento seria uma volta completa. Então, o período é o intervalo de tempo para se completar uma volta, ok? Bem, e a grandeza que está associada a período é a frequência, tá? O que vem a ser a frequência, tá? A frequência, pessoal, corresponde à quantidade de eventos comuns realizados em um certo intervalo de tempo, Lembrando que os eventos aqui são voltas, Então, veja, o período é o intervalo de tempo para um evento. Quando você analisa quantos eventos comuns o corpo realiza em um intervalo de tempo, aí eu tenho a grandeza frequência, tá? Bem, então existe uma relação entre os dois, período e frequência. A frequência, é dado, pelo inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, certo? As unidades no SI, a frequência é dada em Hertz, tá certo? Entende-se Hertz como sendo aqui, pela fórmula. Então, nós teremos aqui 1 sobre S, que seria o tempo. Podemos escrever essa razão como sendo S a menos 1, tá certo? E esse S a menos 1 que a gente chama de Hertz, tá? A sigla é Hz. E a unidade do período é o segundo, ok? Então, muito importante que vocês entendam a relação entre a frequência e o período, ok? São grandezas que se relacionam no movimento circular uniforme, tá? Bem, uma outra grandeza fundamental no estudo do movimento circular é a velocidade angular, certo, pessoal? Bem, a gente define a velocidade angular, a gente usa essa letra ômega,
a velocidade angular de um corpo e o intervalo de tempo como sendo a razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo. Vamos lembrar que quando a gente define a velocidade linear, corresponde ao deslocamento escalar em um certo intervalo de tempo, certo? Então, por analogia, a velocidade angular é uma razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo, certo? Então, observe aqui nessa figura, imagine aqui que você tem um ventilador, e se você marcar um ponto aqui nesse ventilador, um ponto A, por exemplo, certo? Esse ponto, ele vai ter, né? Se a gente traçar aqui, no caso da figura aqui que está do lado, traçar o eixo cartesiano, esse ponto P, ele vai ter, certo? Um certo ângulo em relação ao eixo X, tá? Ele vai estar em uma certa posição que forma um ângulo com o eixo X. E quando esse ponto está no instante T1 e após o intervalo de tempo vai para uma outra posição, então esse ponto ele vai ocupar uma nova posição que em relação ao eixo X ele vai ter um novo ângulo. Então esse ponto A ele vai sofrer o que a gente chama de deslocamento angular, que nada mais é do que uma diferença entre a posição angular no instante posterior e a posição angular no instante inicial, certo? Então, por definição, a velocidade angular é a razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo, ok? Bem, nós também podemos expressar a velocidade angular em termos da frequência, tá certo? Como é que nós vamos fazer isso? Bem, vamos lembrar o seguinte, ó. Se você, vamos voltar aqui para a figura, né? Imaginando esse ponto A, se ele completar uma volta, para uma volta, o deslocamento angular vai ser 2π, que equivale a 360 graus. Então, sendo assim, velocidade angular é o deslocamento angular pelo intervalo de tempo, só que para uma volta o delta θ é 2π, lembrando que frequência é o inverso do período, então podemos expressar a velocidade angular em termos da frequência do movimento circular, certo? Essa expressão ômega igual a 2πf é uma expressão muito comum e vocês não podem deixar de usá-la, né, em problemas que envolvam velocidade angular e a frequência, tá certo? Muitos problemas, né, você pode deixar o resultado em função do π, tá bom? Mas se for o caso, em algumas questões também, esse π a gente sempre usa um valor aproximado igual a 3, tá? Bem, nós usamos para a unidade do deslocamento angular, do ângulo, a unidade radianos. Nesse caso, a unidade da velocidade angular vai ser radianos por segundo, ok? Uma unidade muito usual nos problemas de movimento circular, tá? Radianos por segundo. Bem, existe também, pessoal, uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, certo? Vamos ver aqui uma figura que eu trouxe. Vamos voltar ao exemplo do ventilador. Então, se a gente imaginar aqui um ponto P, ok? Esse ponto P, durante o seu movimento circular, né? Esse ponto P está na periferia, certo? E esse ponto P, pessoal, ele vai ter uma velocidade
linear, um V. Então, se você imaginar aqui posições, né, sucessivas do movimento desse ponto, ele vai ter uma velocidade linear. Se esse ponto ele estiver preso a esse ventilador, e se por acaso ele for desprendido do ventilador, no ponto que ele for desprendido, ele vai ter um movimento retilíneo, certo? Então, esse ponto, ao mesmo tempo, ele está completando uma volta em relação ao centro e ele está deslocando sobre essa periferia, tá? Então, existe uma relação muito forte, intrínseca, entre o movimento retilíneo desse ponto, né? Lembrando que é o movimento retilíneo em relação à trajetória, e o movimento curvilíneo em relação ao centro. Então, vamos ver aqui qual é a relação que existe entre a velocidade angular e a velocidade linear, certo? Lembrando que a velocidade linear é a razão entre o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, certo? Bem, nós podemos relacionar o deslocamento escalar, ΔS, com o deslocamento angular, Δθ, através da seguinte expressão. Bem, delta, o deslocamento escalar, certo? É o produto do deslocamento angular e do raio, tudo bem? Nós podemos entender essa relação aqui, se nós pegarmos aqui, né? Vamos fazer aqui uma breve revisão. Se você pegar aqui, pessoal, um arco, ó, peguei aqui um arco, certo? E esse arco, ele tem um determinado ângulo, θ. Esse arco tem um comprimento S e eu tenho aqui um raio R, ok? Então, qual a relação entre essas variáveis? O comprimento do arco, o raio da trajetória, né? Lembrando que isso aqui é apenas um arco, mas você poderia aqui imaginar que isso aqui faz parte de uma circunferência. Então, qual a relação que existe entre o arco S, o ângulo θ e o raio, né? Essa relação fica expressa da seguinte forma. O arco S equivale ao produto do ângulo em radianos vezes o raio da trajetória circular, ok? Então, pessoal, matematicamente, se eu colocar, né, do lado esquerdo da nossa expressão um delta, né, que indica variação, para que eu não modifique o resultado da nossa operação, eu preciso colocar um delta do lado direito, tá? Mas nesse caso aqui, o raio não varia. Quem vai variar? Quem vai variar vai ser o nosso ângulo, né? Supondo que você tem aqui, por exemplo, nesse arco, um objeto de massa m que está se movendo ao longo dessa trajetória. Então, veja que esse objeto de massa m, ele está sofrendo deslocamento escalar sobre a trajetória e ele está sofrendo deslocamento angular em relação ao centro, tá? E a relação é que o deslocamento escalar equivale ao deslocamento angular vezes o raio da nossa trajetória circular, ok? Então, feita essa análise, nós podemos agora substituir no lugar do ΔS, podemos colocar Δθ vezes R. É o que eu fiz aqui, ó. No lugar do ΔS, eu coloquei Δθ vezes R, tá? Lembrando que a definição da velocidade angular é a razão entre o deslocamento angular pelo intervalo de tempo. Ou seja, ó, isso aqui equivale à nossa velocidade angular. Então, chegamos na expressão V é igual a ômega R, tá? Esse V
e está indicando que o ponto P tem um movimento linear sobre a trajetória, e o ômega está indicando que o ponto P vai ter um movimento curvilíneo, né, um movimento angular em relação ao centro da trajetória, tá certo? Esse R nada mais é do que o raio da trajetória, tá bom? Então, é uma equação muito importante, muito interessante, que você pode usar para resolver problemas de movimento circular, tá? Não esqueçam, um corpo que realiza o movimento circular, ele tem ao mesmo tempo um movimento linear em relação à trajetória e um movimento angular em relação ao centro, né, do qual ele está rotacionando, tá bom? Beleza? Bem, lembrando que o V é expresso em metros por segundo, o ômega em radianos por segundo e o R tem que ser expresso em metros, tá? Bem, feito essa análise das variáveis importantes para o movimento circular, vamos lembrar, né, o que é o movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. O MRU é o movimento no qual, pessoal, o vetor velocidade, ele apresenta direção constante, sentido constante e módulo constante. Esse é o nosso famoso MRU. Logo, a aceleração tangencial vai ser zero. Por quê? Porque o vetor velocidade aqui, não está sofrendo variação nem na direção, nem no sentido e nem no módulo. E a grandeza, a aceleração, é uma grandeza que a gente usa na física para indicar como a velocidade está variando. Mas nesse movimento, o MRU, o vetor velocidade não varia, tá? Então a aceleração tangencial, ela vai ser nula. Bem, vamos então agora apresentar, né, o MCU, movimento circular uniforme, tá certo? Bem, no MCU, o vetor velocidade, ele varia. Só que ele varia a direção e o sentido, tá certo? Então, o que é o MCU? É um movimento cujo o vetor velocidade, vejam nessa figura, que o vetor velocidade ele está variando a todo instante a direção. Estão vendo aqui? Então, esse vetor aqui, ele não tem a mesma direção de nenhum. Observe que eu coloquei sentido variável, tá? Vamos lá. Se você adotar como referencial sentido anti-horário e horário, tá certo? Aqui eu tenho o mesmo sentido, tá bom? Então, o sentido não está variando. Mas se a gente adotar o plano cartesiano como referencial, eu vou ter vetores que apresentam sentidos diferentes também, tá? Então, eu vou seguir a linha do plano cartesiano. Então, os vetores aqui da velocidade, eles apresentam sentidos diferentes. Então, vejam que no MCU, o vetor velocidade ele varia, só que ele varia a direção e o sentido. Só que é um movimento que alguma coisa é uniforme. Nesse caso, alguma coisa não muda. E o que não vai mudar no MCU? O módulo do vetor velocidade. Ou seja, observe na figura que as setinhas que representam o vetor velocidade, elas apresentam o mesmo tamanho. Estão vendo? Outra coisa interessante nessa figura, que para ser um MCU, como eu falei, não precisa, tá, você completar uma volta, tá bom? E outra coisa importante aqui, que deve existir, como nós vimos na aula da dinâmica do movimento circular,
Se o vetor velocidade está sofrendo modificação em uma das três características, no caso aqui, direção e sentido, se o vetor velocidade está sofrendo modificação, é porque alguma força está atuando, fazendo essa modificação. E se nós temos uma força resultante, lá da segunda lei de Newton, nós teremos também uma aceleração, tá? Nesse caso aqui, essa força resultante, nós vimos na aula da dinâmica do movimento circular, que é a denominada resultante centrípeta. Resultante centrípeta. Certo? Então, se a resultante é centrípeta, eu vou ter também uma aceleração centrípeta. Ok? Então, por isso que nessa figura aqui, também na anterior, vocês viram que tem um vetor perpendicular ao vetor velocidade, né? No caso aqui dessa figura, o vetor perpendicular é a nossa aceleração centrípeta, ok? Bem, então, uma coisa importante, né? O módulo do vetor velocidade é constante. Então, se o módulo do vetor velocidade é constante, a aceleração tangencial também vai ser nula, tá? Porém, a direção e o sentido do vetor velocidade variam com o passar do tempo. Nesse caso, vai existir alguma força que está se comportando como resultante centrípeta e, como consequência, eu vou ter uma aceleração radial, né? Também chamada de aceleração centrípeta, ok? Então, é importante. No movimento circular uniforme, quanto vale a aceleração tangencial? Ela vale 0. Por quê? Porque o módulo do vetor velocidade é constante, tá? Mas no movimento circular uniforme vai existir, né, a aceleração centrípeto-radial. Por quê? Porque a direção e o sentido do vetor velocidade estão variando. Uma coisa importante, todo movimento uniforme, a aceleração é 0? Tempo para pensar? Resposta, não. Por quê? Porque se for um movimento retilíneo uniforme, a aceleração tangencial é 0. Mas se for um movimento circular uniforme, a aceleração tangencial também é 0. Porém, eu vou ter a aceleração centrípeta, tá bom? Ok? Para encerrar aqui a nossa videoaula sobre noções da cinemática do movimento circular, vamos aqui expressar a aceleração centrípeta em termos da velocidade angular, tá? Como? Bem, então, a aceleração centrípeta não é v ao quadrado sobre r, tá? Mas o v, ó, aquela equação que nós vimos agora há pouco, que relacionava a velocidade linear com a angular, ó, v não é ômega r, então, substituindo, no lugar do v, eu vou colocar ômega r, aí ômega ao quadrado, r ao quadrado, r ao quadrado. Esse expoente aqui, ó, vai embora com r, então, nós temos a expressão que relaciona a aceleração centrípeta com a velocidade angular, ok? Lembrando que no SI, a aceleração centrípeta vai ter unidade metros por segundo ao quadrado, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula que nós apresentamos aí noções, né? Não falamos tudo, mas apresentamos noções importantes sobre o movimento circular uniforme, ok? Se você gostou, deixa lá o seu joinha, deixa lá um comentário. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá no meu canal, tá bom? E é isso, um abraço a todos e até logo.